Peraí, só que eu tô abrindo aqui. Amém. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, do YouTube, amém. Pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Meet, pra Duda, pra Cláudia, pra Silvana, pra Fabiane, pra Deise, pro Daniel, pra Dayana, pra Rita, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos, amém. Seja bem-vinda, Daiane, eu acho que é a sua primeira aula, né, conosco, né, a primeira vez eu acho. Seja muito bem-vinda, tá? Amém. Que a palavra de Deus venha surtir os efeitos dela sobre você, amém. E venha a ser apaixonante para você como tem sido pra gente, amém, tá? Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Eu não sei se você já ouviu alguma aula ou se você já entrou, é a primeira vez, né? Eu não consigo ouvir, tá no mudo. Tem que apertar no meio e lá embaixo tem um microfoninho. Amém. Amém, seja muito bem-vinda, viu? A gente está no 11º livro de estudo, amém? A gente já está finalizando o 2º livro de Samuel, a gente está aí na metade da história de Davi, já indo para o final, entrando já em Salomão, amém, né? Amém, logo, logo, a gente já está entrando aí na história da rebelião dos filhos de Davi. E, amém, esse estudo ele é cronológico, então a gente não segue a ordem que tá na Bíblia, tá? A gente segue a ordem de acontecimentos, então às vezes a gente tá num capítulo e pula para outro, porque é a ordem do acontecimento histórico. Igual ontem a gente leu 2 Samuel 9, hoje a gente tá em 2 Samuel 13. Às vezes a gente intercala com Salmos, né, porque tá em Davi escreveu bastante Salmos, tá? Então, amém, que você seja envolvida, né, pela palavra de Deus, né, amém, e que você venha a estar conosco mais vezes, em nome de Jesus, amém, tá bom? Amém, seja bem-vinda, amém. Gente, hoje a gente vai falar sobre o 2º livro de Samuel, capítulo 13. É um capítulo muito triste mesmo, né? A gente lembra, né? Eu vou falar primeiro a introduçãozinha e depois eu faço a oração. E eu quero falar também sobre duas coisas que eu não falei na aula passada, eu quero falar hoje. Uma coisa que eu quero falar na aula passada e eu não falei, a gente falou sobre Mefibosete na aula passada, né? Eu queria lembrar vocês do jeito que Ziba descreveu Mefibosete, né? Quando Davi perguntou se ainda havia alguém vivo da casa de Saul, Ziba, ele não chamou o filho de Jonatas pelo nome. Ele não falou o nome dele. Ele chamou pelas deformidades. Ele chamou pelo que ele julgava ser defeito, né? Então ele falou, tem sim. Ele mora lá em Lodebar, naquele lugar ruim pra caramba, né? Naquele lugar que ninguém vai. E ele é aleijado dos 2 pés, né? Então ele, ao falar de Mefibosete, ele não chamou pelo nome. Ele não falou, tem sim, é o Mefibosete, né? A última coisa que ele falou foi o nome. Ele não falou o nome de Mefibosete. Ele falou das fraquezas, ele falou das falhas, ele falou dos defeitos, né? Ele apontou tudo de ruim, né, que tinha em Mefibosete. E eu queria falar sobre isso, eu acabei não falando na aula passada, foi um pouquinho longo, eu acabei não falando e eu não estava tão bem. E isso é muito importante pra gente, né? Porque enquanto Ziba se referiu a Mefibosete por meio dos defeitos, né, apontando as falhas, os defeitos, né, o que era ruim em Mefibosete, Davi, ele não ligou para aquilo, ele ignorou tudo aquilo, né? Ele falou, não, eu só quero ele, onde é que ele está? Que eu quero resgatá-lo, eu quero, né, resgatá-lo de onde ele estiver. E eu queria falar sobre isso, porque a gente lembra que na aula passada, aquele livro, aquele capítulo que a gente leu, Davi tipifica Deus, né? Davi tipifica Deus, eu ainda falei isso, né? Mefibosete nos tipifica, somos nós, né? E eu até falei que Ziba tava tipificando ali Satanás, né? Ziba tava mais parecendo com Satanás que tudo ali naquele capítulo, né? Porque, meu Deus, aquele homem tava parecendo com Satanás ali, apontando os defeitos de Mefibosete. E é isso que eu queria falar, né? A gente tem que ouvir a nossa identidade em Deus, né? Tem muita gente que ela fica perturbada porque ela coloca a sua identidade no que os outros dizem dela, né? E quando você sabe qual é a sua identidade em Deus, quando você descobre quem você é em Deus, quem você é para Deus,
né? Não importa o que os outros vão falar. Não importa do que te chamem, não importa do que te xinguem, não importa se te chamem pela tua fraqueza, não importa se te chamam pelo teu pecado passado, que já passou e você nem faz mais, sabe? Tem muita gente que é chamado pelo passado, né? Hoje você não é mais seu passado, mas as pessoas te apontam pelo que um dia você foi, né? E é isso, eu queria falar sobre isso na aula passada, eu não falei. O que importa é a nossa identidade com Deus. Né? E quando a gente realmente sabe qual é a nossa identidade com Deus, quando a gente tem essa consciência do que Deus pensa de nós, do que nós somos para Deus, não importa o que os outros vão dizer. Então meu vizinho pode me xingar, meu vizinho pode falar que eu sou isso e aquilo outro. As pessoas podem até me julgar pelo meu passado, né? Mas quando eu sei o que eu sou com Deus, isso não importa. Né? E isso é muito importante, gente, para um cristão. Um cristão tem que entender isso, né? Daiane, eu vou pedir para você, por favor, colocar no mudo. Aí no final da aula a gente libera. Obrigada, viu? Deus abençoe. E quando a gente tem essa consciência, não importa o que os outros digam pra gente, tá? Então a gente tem que ter essa consciência, tem que ter esse discernimento, né? Porque às vezes as pessoas querem parar a gente, né? Às vezes a pessoa vem falar que você não pode, que não é pra você isso, né? E a gente tem que ouvir o que Deus fala, não o que as pessoas falam. Então não importa o que as pessoas dizem ao teu respeito, se a sua identidade para elas está no teu passado, o que importa é que a nossa identidade para Deus está no hoje, no agora e no nosso futuro, né? Então para Deus não importa meu passado, ele esqueceu, né? O que eu fiz de errado ele esqueceu, ele não tá se lembrando, né? Ele não fica se lembrando das ruindades que eu fazia, dos pecados que eu cometia, né? E amém. Outra coisa que eu quero falar, muito interessante, que uma aluna agora, antes de eu entrar na aula, me fez uma pergunta, gente. Eu fiquei muito feliz com a pergunta dela, né? Porque eu achei que ninguém ia perguntar isso. E eu havia falado já em uma aula, né? Quando eu falei sobre Isbosete, né? No Oriente, no hebraico, né? Ali em Israel, sempre que havia um nome que terminava em Baal, né? O nome era alguma coisa de Baal. Os israelitas, eles mudavam aquele pedaço do nome que era Baal para Bosete, né? E Bosete significa vergonha, né? E todo nome que tinha Baal eles mudavam para Bosete. No lugar de Baal colocavam vergonha. E eu falei sobre isso quando a gente falou sobre Isbosete, o filho de Saul, né? O Isbosete, filho de Saul, se chamava Isbaal, né? Que significa homem de Baal, né? Era esse o nome dele. Aí foi mudado para Isbosete, homem da vergonha, homem de vergonha, né? E uma aluna foi e me perguntou, então Mefibosete significava Baal? Era Mefibal, né? E, gente, eu fiquei muito feliz com essa pergunta, porque eu só falei isso uma vez em uma aula, e ela lembrou, uau, né? E eu queria falar sobre vocês um pouquinho hoje, sobre isso, talvez seja dúvida de mais alguém também, né? Eu acredito que não. Eu acho que o nome de nascimento dele não era Meribal, Mefibal, né? Não era. Por quê? Porque Jonatas, gente, ele era um homem fiel a Deus, né? O Jonatas, Saul não, mas Jonatas era. Eu acho muito difícil Jonatas colocar no filho dele o nome de Baal. Eu acho muito difícil. Mas o que acontece? Baal significa vergonha, né? E Meribal significa matar Baal, né? Matar Baal, né? A morte de Baal, matar Baal, né? Destruir Baal, né? Significa isso. E Meribosete ou Mefibosete significa matar de vergonha, né? Alguma coisa assim, morto de vergonha, matar de vergonha. Eu acredito que o que aconteceu, o nome dele não era Mefibosete, não era Mefibal, era outro nome que ele tinha. Mas era muito comum no Oriente mudarem o nome da pessoa. Então, você observava a pessoa ao longo do tempo e às vezes mudava o nome dela de acordo com a personalidade dela. Lembra quando a gente estudou sobre Ruth, né? Que Noemi significava mulher de alegria, né? Mulher de delícias, né? E quando ela volta lá para Judá, ela fala, agora eu mudei de nome, meu nome é Mara. Eu sou amarga, né? A vida me tornou amarga. Meu nome é Mara, que significa amarga. E era muito comum isso, as pessoas mudavam de nome, né? Então uma pessoa, ela era muito rude, mudavam o nome dela para a personalidade dela.
E é isso que eu acho que aconteceu com Mefibosete. Eu acho que ele não se chamava Mefibosete. Eu acho que quando ele nasceu não era esse nome, né? Eu acho que Jonatas não ia colocar o nome do filho dele de alguma coisa de vergonha. Ele não era assim. E ele não ia pôr de Baal também. Então eu acho que era outro nome, mas com 5 anos ocorreu aquele acidente, né? A carroça passou nos 2 pés dele e ele ficou aleijado dos 2 pés. Então, diante da circunstância dele, onde ele teve que morar num lugar, né, isolado, que ele era rejeitado pela sociedade por causa da condição nova dele, tudo, né? Diante da nova situação dele, né? Mudaram o nome dele para homem, para morto de vergonha, né? Morto de vergonha, morrer de vergonha. Eu acredito nisso. Então, o nome dele deve ter sido mudado depois do evento que aconteceu ali, que ele ficou aleijado dos 2 pés. Eu acredito nisso, tá bom? Então, amém, gente. Agora eu vou falar sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 13. Eu vou fazer a oração agora e a gente começa a estudar esse capítulo. É um capítulo muito triste, fala sobre a perversidade dos filhos de Davi, né? E a gente vai começar a ver o cumprimento da profecia de Deus sobre a vida de Davi, né? Porque Deus havia avisado sobre isso. Quando Davi cometeu o pecado com Batseba, a gente lembra, e o filho nasceu, Natan veio falar com Davi, né? E Davi que deu a própria sentença, né? Na verdade, o castigo de Davi foi dado por Davi. Foi Davi que escolheu o castigo dele, né? A gente lembra disso. Quando Natan chega até Davi, ele traz ali um problema e Davi dá a sentença. E ele não sabia que era ele ali, a pessoa que ele estava julgando. E ele deu a própria sentença para ele. E quando ele deu a sentença para ele, ele falou assim, essa pessoa deve sofrer 4 vezes mais o que ela fez o outro sofrer. E essa foi a sentença de Davi. Davi deve sofrer 4 vezes mais o que ele fez Urias sofrer, roubando a mulher de Urias e matando Urias. E agora a gente vai ver isso acontecer, gente. Isso vai começar a acontecer, porque Deus havia falado por meio da boca do profeta Natan que Davi, ele se levantou como um inimigo de Urias e foi tomar a mulher de Urias, né? E ele se tornou inimigo ali de um estrangeiro. Na verdade, Urias é estrangeiro. Urias, ele não é ali, né, israelita. E ele se tornou inimigo, né, quando ele roubou a mulher dele. E Deus falou, você fez isso, mas vai se levantar como seu inimigo alguém da tua casa. Não vai ser alguém estrangeiro, não. Vai ser alguém da tua descendência, alguém da tua casa, da tua família. E isso vai começar a se cumprir, gente. O inimigo de Davi vai ser o filho dele. O filho de Davi vai se levantar contra Davi. E Deus havia falado isso, né? Então vai começar a se cumprir tudo isso. E Deus, quando deu a profecia lá com Natan, Deus falou, olha, Davi, você roubou a mulher de um estrangeiro. Mas eu vou fazer um inimigo ser levantado dentro da tua própria casa. E ele vai roubar as suas mulheres. E ele não vai roubar só uma, não. Ele vai roubar as suas mulheres no plural. E a gente vai ver que isso vai acontecer. E você se deitou com a mulher de Urias à noite. Na cala da noite, achando que ninguém estava vendo. Mas eu estava vendo. E agora, esse inimigo que vai ser levantado dentro da sua casa vai se deitar com as suas mulheres em plena luz do dia na frente de todo Israel. Todo mundo vai ver. E Deus falou tudo isso para Davi. E falou ainda mais para Davi. Falou, olha, agora, porque você matou a espada um inocente, que era Urias, para ficar com a mulher dele, agora, por conta disso, a espada não vai se afastar da sua casa. E é isso que a gente vai começar a ver agora, gente. Um monte de morte, né? Vai ter morte, vai ter estupro, vai ter golpe, né? Golpe de poder, golpe para tomar o trono. Vai começar a ter tudo isso agora, gente. Os filhos de Davi cresceram, né? E começou ali realmente um problema. Vai ser um problema para Davi. Davi vai sofrer muito agora, né? E tudo isso é consequência do pecado dele com Batseba. Às vezes a gente pode parar e se perguntar, né? Nossa, então quer dizer que Absalão, que Aminon, né? Eles foram predestinados, né? Deus fez eles nascerem para cumprir a profecia dele. Eles foram predestinados, eles não tinham chance de salvação, né? Então é isso, né? Eu lembro que a gente já falou sobre isso, sobre predestinação, né? Quando a gente falou sobre Esaú e Jacó. Não existe isso de predestinação. Você pensar que existe a predestinação é você alegar que não existe o livre-arbítrio.
né? Porque se eu estou predestinada a alguma coisa, eu não tenho livre-arbítrio. Eu já estou predestinada àquilo, então cadê meu livre-arbítrio? Foi para onde meu livre-arbítrio, né? Então, não, existe sim um livre-arbítrio, né? Existe sim um livre-arbítrio. E eles tinham um livre-arbítrio, né? Absalão tinha um livre-arbítrio, Aminon tinha o livre-arbítrio, né? Mas, né? O coração nos leva a um lugar enganoso, né? E eles eram assim, né? O coração deles não era um coração, né, sadio. Então é isso que aconteceu, mas não que eles fossem predestinados, né? Eles podiam ter sido bons, né? Então, mas não foram. Mas não foram, e vai acontecer o que vai acontecer agora, que a gente vai ver, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre a história de Aminon e de Tamar. Eu vou fazer a oração agora e a gente vai começar a falar sobre isso, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por estarmos aqui diante da Tua presença, diante da Tua santa palavra, Pai, amém. Meu Deus, que a sua palavra venha surtir os efeitos dela sobre cada um de nós. Que a sua palavra, meu Deus, penetre em cada um de nós como uma faca de 2 gumes, meu Deus. Que ela venha produzir os seus efeitos sobre nós, nos convencendo dos nossos pecados, nos levando ao arrependimento verdadeiro, nos levando à transformação, Pai. Meu Deus, transforma as nossas mentes, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos, meu Deus, a transformar as nossas atitudes também, meu Deus, amém. Que venhamos a caminhar, meu Deus, segundo a Tua palavra, segundo os Teus caminhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, nos conduza, nos guia, nos orienta, Pai, amém. Meu Deus, derrama sobre nós nesse momento a Sua sabedoria, o Seu entendimento, o Seu conhecimento, Pai. Se torna fácil pra gente, meu Deus, torna a Sua palavra simples, a Sua palavra clara para cada um de nós. Faça com que a Sua verdade, meu Deus, seja simples aos nossos ouvidos, que ela venha, meu Deus, a ecoar dentro de nós, morar em nossos corações e em nossas mentes. Meu Deus, que venhamos a ter o cuidado de guardar muito bem guardado tudo aquilo que nós estamos aprendendo, para que não venha o inimigo e as roube de nós, meu Deus, toda essa verdade que estamos aprendendo pouco a pouco, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor se revele mais uma vez para cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor trabalhe neste momento, em cada mente que está aqui endurecida, em cada coração que está aqui duvidoso, Pai. Que o Senhor trabalhe nessas pessoas em nome de Jesus. Que o seu convencimento venha sobre elas, Pai. Que o Senhor, meu Deus, se revele para cada uma delas e que os olhos delas sejam abertos, Pai, e que elas se entreguem a Ti em nome de Jesus. Meu Deus, me usa. Espírito Santo, usa minha boca para propagar a Tua verdade. Pai, que da minha boca saiam palavras, meu Deus, irresistíveis e apaixonantes. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista e se apaixone. Que cada palavra que saia da minha boca saia temperada com sal, para que elas tenham um bom gosto a todos aqueles que a ouvem e que eles queiram cada vez mais de Ti, que eles sintam cada vez mais sede, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora, segundo livro de Samuel, capítulo 13. A gente está naquele momento histórico que eu havia falado, né? Davi agora está num momento de paz, né? O território ele tá todo num momento de paz. Já tem Salomão, gente. Salomão deve ser uma criança aqui, tá? Porque a gente lembra agora, essa confusão que vai ter aqui são dos filhos que nasceram nos 7 anos e meio que Davi era rei só sobre Judá, lembra? Davi, ele foi rei só sobre Judá por 7 anos e meio. E depois que ele se tornou rei sobre todo Israel. Durante esses 7 anos e meio que ele foi rei lá em Judá, foi que nasceu Aminon e nasceu Absalão, tá? Salomão nasceu quando ele já era rei de Israel. Então, Salomão aqui é uma criança, né? E Aminon já é pelo menos um adolescente, tá? Nesse período agora que a gente vai ver aqui. Adolescente para um jovem já, por aí, né? Jovem, adolescente, por aí. E no versículo 1, então, diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Absalão, vamos lembrar quem é Absalão? Absalão é filho da estrangeira que casou com Davi. Lembra que Davi se casou com uma estrangeira? Com Maaca de Jesur?
Jesus, gente, não é Israel. Jesus é uma outra nação. Davi, ele se casou com essa estrangeira, a gente falou sobre isso. Provavelmente foi alguma aliança de poder, né? Ele queria ganhar poder ali quando ele estava reinando 7 anos e meio ali em Judá. Ele se casou com essa estrangeira. E esse Absalão é filho dessa estrangeira, de Davi com essa estrangeira. E esse Absalão tem uma irmã, né? Do mesmo pai e da mesma mãe, uma irmã ali com essa estrangeira, né? Quem é essa irmã? Tamar. E Tamar era muito bonita. E os dois são filhos de Maaca, a estrangeira. Aí aqui entra um terceiro personagem na história que é Aminon. Quem é Aminon? Aminon é o filho mais velho de Davi. Depois de Aminon, quem é que vem? Absalão. Quem é que ia sentar no trono, né? Segundo a primogenitura, Aminon. Aminon era o herdeiro de Davi, de trono, né? Então ele, por ser o primogênito, é o que sentaria no trono. E Aminon era o primogênito. E Aminon, ele é filho de quem? De Ainoam. A gente falou sobre isso. É um dos primeiros casamentos que Davi tem. Davi que se casa primeiro com Abigail e Ainoam, lembra? O primeiro casamento que ele teve foi com a filha de Saul, né? Mas aí depois mudou e deu ela para outro homem, né? O pai dela. E nesse meio tempo que ele fica sem a Mical, a filha de Saul, ele se casa com a Abigail, a viúva, e com Ainoam. Então, essa Ainoam é que teve esse Aminon. Tá? Então, essa Ainoam teve primeiro esse Aminon e depois ele se casou com a estrangeira. Então, o Aminon era mais velho do que Absalão. Aminon era o herdeiro do trono. E esse Aminon, ele era irmão de Tamar, meio irmão, né, entre aspas, porque ele era irmão por parte de pai, mas não de mãe, né? A mãe dele era diferente, a mãe dele era outra, né? Mas o pai é o mesmo, é Davi. Tamar também é filha de Davi e Aminon também é filho de Davi. Né? Mas Tamar é filha de Maaca e Aminon é filho de Ainoam. E ele, gente, ele estava apaixonado pela irmã dele. Ele começou a gostar, se apaixonar por Tamar, a irmã de Absalão. Aí no versículo 2 continua então. Angustiou-se Aminon por Tamar. Ele amava tanto ela, mas tanto ela, que por não tê-la, começou a gerar nele uma angústia. Ele começou a ficar aflito porque ele não a tinha. Então, ele a amava tanto, era um amor tão grande, que ele ficava em aflição de não tê-la. A gente vai ver que era a tal ponto dele não comer. Ele estava emagrecendo. Era nesse nível, gente. Ele estava emagrecendo porque ele amava muito ela. E como ele não conseguia tê-la, ela não era dele, ele começou a ficar tão aflito que ele não comia direito. É nesse contexto que a gente está. Então, aqui no versículo 2 diz assim: angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Ele ficou tão assim que ele adoeceu. Pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Aqui tem uma informação muito importante, no versículo 2, sobre o interesse dele. Sobre qual a intenção dele, né? A intenção dele não era casar com ela. Não era essa. É muito claro no versículo 2. Ele queria se satisfazer. Ele tinha um desejo sexual. Não era um amor de casar. Não era esse amor. Ele tinha um desejo sexual. E ele estava adoecendo por causa desse desejo sexual. E o que ele pensou? Poxa, se ela fosse casada ia ser mais fácil, né? Porque eu podia fazer igual meu pai fez. Meu pai foi lá e se deitou com a mulher que era casada, né? Com a Batseba. E eu podia ir lá e me deitar com ela, ninguém ia nem ficar sabendo, né? Ela é casada, mas ela é virgem. Se eu me deitar com ela, vai ficar todo mundo sabendo, porque eu vou tirar a virgindade dela. Olha o pensamento de Aminon. Aminon estava com maldade. Ele não queria casar com ela. Ele queria satisfazer a vontade sexual que ele tinha. Ele tinha uma vontade sexual muito grande, né? Uma vontade sexual muito forte.
ao ponto dele adoecer por não ter relações sexuais com ela. Ele queria muito, desejava muito aquela mulher, né? E era esse ponto. Só que ele não queria casar com ela, ele não tinha interesse de casar, ele só queria satisfazer a vontade sexual dele, só isso. Se ela fosse casada, seria mais fácil. Ele satisfaria, ninguém ia ficar sabendo e ela ia continuar com o marido dela. Era nesse nível que estava, né? Então a gente já vê que aqui era o pecado batendo a porta de Aminon. Aqui lembra muito para mim, quando eu leio isso daqui, Caim e Abel, né? Lembra muito, muito, né? É claro que Caim, o pecado que batia a porta de Caim era de matar o irmão. Mas aqui é o mesmo pecado, é o pecado de estuprar a irmã. Ele deseja tanto, é uma vontade sexual tão forte que ele quer satisfazer aquilo, né? À força, né? Então lembra muito sobre Caim e Abel, né? E qual foi o conselho de Deus para Caim? Ó, Caim, o pecado tá batendo a sua porta e cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominar esse desejo que está aí no seu coração. Porque se você não dominar esse desejo que está no seu coração, ele te dominará. E isso será a sua ruína. Foi isso que Deus falou para Caim. E é o que vai acontecer com Aminon. O pecado estava batendo a porta de Aminon. Aminon queria a irmã dele, queria estuprar a irmã dele. Ele só queria ter relações sexuais, não queria casar, não queria nada mais, queria ter relações sexuais com ela. E era um desejo muito forte. E o que Deus havia falado para Caim? Domine o seu desejo, senão ele vai te dominar. E se ele te dominar, vai ser a sua ruína, porque o pecado está batendo a porta por meio dele, por meio desse desejo. E é o que está acontecendo com Aminon. Isso é o pecado batendo a porta de Aminon. E Aminon devia lutar contra esse desejo. Aminon devia lutar contra essa vontade, né? Ele devia dominar essa vontade e não essa vontade dominar ele. Porque essa vontade é o que vai levar ele à ruína, caso ele seja dominado por ela. E era isso. Aí no versículo 3, diz que Aminon tinha um amigo, né? Amigo da onça, né? Bem amigo. A gente tem que ter muito cuidado com os amigos que a gente tem, né? Agora a gente vai ver sobre isso aqui em Aminon. Gente, essa pessoa aqui não era amigo de Aminon. Não era. Porque essa pessoa, ela sabe que o que Aminon vai fazer vai levar à morte dele. Isso não é amigo. Uma pessoa que vai falar para você fazer o que você quer, sabendo que isso vai te levar à morte. Isso não é amigo. O amigo quer te ver vivo, não quer te ver morto, né? Não quer que você satisfaça 10 minutos de vontade para morrer, né? O seu amigo prefere que você não satisfaça 10 minutos de vontade e fique vivo, né? Ele não era amigo de Aminon. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente julga ser nosso amigo e não é, né? Porque esse que se diz amigo dele vai dar um conselho que vai ser um conselho para a morte. A gente tem que ter muito cuidado também com o conselho que a gente ouve, né? Às vezes a gente acha que conselho é bom, né? E a gente tem que ter cuidado até com conselho de crente, sabia? Às vezes a gente acha porque a pessoa é crente, a pessoa tem um bom conselho. Gente, Pedro deu um conselho para Jesus. Pedro falou, Jesus, não, a gente não vai deixar o Senhor se entregar, não vamos deixar que isso aconteça, não. E Jesus só sai de mim, Satanás. Porque isso tem que se cumprir. Esse conselho não vem de Pedro, esse conselho vem de Satanás. Não tá querendo que eu me entregue, né? Eu tenho que cumprir a cruz, né? E nem todo conselho de uma pessoa cristã é um conselho bom, né? Nem todo conselho é bom, até de pessoa cristã. E esse conselho agora que Aminon vai receber é um conselho péssimo, conselho horrível. E Aminon vai seguir esse conselho. Então Aminon tinha um amigo, a gente já vai falar quem é esse amigo dele. No versículo 3 diz assim, que Aminon tinha um amigo. O nome desse amigo era Jonadab. Ele é filho de Simeia, esse Jonadab, irmão de Davi. Ou seja, quem é esse amigo de Aminon? É o primo de Aminon, é o sobrinho de Davi. O pai desse amigo de Davi é irmão de Davi. Então ele é primo de Aminon e ele é sobrinho de Davi. É o primo, gente. É o primo. Olha o conselho que o primo vai dar. Então diz aqui, e era Jonadab homem muito esperto. Ele era muito esperto, esse Jonadab, primo de Aminon. Aí no versículo 4 diz que o Jonadab, primo de Aminon, chega pro Aminon, né, filho de Davi, e fala, ô Aminon, por que você tá emagrecendo tanto, né? Você é filho de rei, não tá comendo bem? Por quê? Você é filho de rei e tá emagrecendo, né? Fala pra mim o que tá acontecendo, né? O que tá te afligindo pra você não tá conseguindo nem comer mais? E Aminon então vai e fala pra ele,
Ah, eu não consigo comer mais porque eu amo a minha irmã. Eu amo a Tamar, lá a irmã de Absalão. Ah, eu amo muito essa mulher. Aí o primo foi dar um conselho para ele. E Jonadab foi e disse para Aminon: Ó, Aminon, eu tenho uma ideia. Ideia que vai levar à morte de Aminon, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? A única voz que a gente deve ouvir é do Espírito Santo. Vai ficar ouvindo o conselho dos outros, plano dos outros, né? Plano do Espírito Santo. Aí esse Jonadab, primo de Aminon, teve uma grande ideia. E ele faz o seguinte, eu tive uma ideia. Vai para sua casa, Aminon. A gente vai ver que cada um tinha uma casa, tá? Absalão tinha uma casa, né? Aminon tinha uma casa, né? E eles moravam separados de Davi, né? Eles não moravam na mesma casa de Davi. A impressão que eu tenho é que eram jovens. Sabe aquela idade que você é jovem, né? Então, tipo, você não quer seu pai na sua cola? Então, os homens tinham suas próprias casas, né? Parece que Absalão e Aminon, eles estavam naquelas idade de 20 e poucos, né? Que o homem vai pra taberna, não sei o quê. Então, ele não queria Davi do lado. Então, eles tinham a casa deles. Então, esse Jonadab, primo de Aminon, fala, tive uma ideia, Aminon. Faz o seguinte, para você conseguir ter Tamar. Vai pra sua casa, né? Deita na tua cama, né? E finge que você tá doente, né? Aí quando seu pai for lá te visitar na tua casa, porque seu pai vai ficar sabendo que você tá doente, né? Então Davi, o rei, vai lá te visitar na sua casa. Aí você vai e fala assim pro seu pai, pro rei. Ah, pai, eu tô tão doente. Eu queria que a Tamar viesse aqui me visitar, para ela fazer uns bolinhos para mim, uns pães para mim, né? Fala assim pro seu pai, né? Olha o conselho da pessoa, né? É conselho de Satanás isso daqui. Então, continua. Ah, fala pra ela, pai, vir aqui preparar uma comidinha aqui diante dos meus olhos. Eu quero ver ela fazendo a comida, né? Fala pra ela já não mandar por ninguém. Eu queria que ela fizesse aqui em casa, porque senão ele ia mandar, né? Ele ia mandar um mensageiro com um bolo, um pão. Ele fala, não, eu queria que ela viesse e fizesse fresquinho aqui na minha casa. Olha só. Então, diz que ele falaria isso para Davi. Então, Aminon gostou da ideia do primo dele. Ele falou, tá bom, vou fazer isso. Ele foi para a casa dele, Aminon, deitou na cama dele e fingiu que estava doente. Então, realmente, o rei Davi foi lá visitar o filho. Foi ver como que o filho estava. O filho, o herdeiro do trono, doente. O que aconteceu? Então, Aminon vai e fala pro pai, na maior disfarçatez. Ah, pai, eu tô tão doente. Fala pra minha irmã, a Tamar, vir aqui fazer um bolo pra mim fresco, né? Um pãozinho aí pra mim fresco. Fala pra ela vir aqui fazer na minha frente. Eu queria fresquinho, feito na hora, né? Pra eu comer aqui com ela. Então, Davi não viu maldade nenhuma nisso. É um irmão pedindo pra outro irmão ir lá fazer uma comidinha. Foi lá e falou pra Tamar ir lá. Ô, Tamar, vai lá, que Aminon, ele tá doente. Vai lá fazer uma comidinha pra ele, tá? Então, ela foi. No versículo 8 diz que Tamar foi lá pra casa de Aminon. Então, né, quando ela chegou lá, ele estava deitado, fingindo estar doente. E ela ficou com dó dele, ele deitado, ali fingindo que estava doente. Ela começou a fazer o pão. Então ela foi lá, amassou a farinha, começou a preparar o pão, começou a preparar o bolo e foi assar lá eles. Então no versículo 9 diz que ela pegou a frigideira na frente dele, né? Então ele devia estar deitado ali no lugar onde ela estava cozinhando, para ele ficar vendo ela, né? E ela fazendo tudo na frente dele, ele olhando ela ali deitado, fingindo que estava doente, e ela fazendo os bolos, os pães ali, né? Aí quando ela tirou tudo, já estava pronto, tinha assado, né? O negócio já estava bom para comer. Ela tirou e falou, ó, Minon, tá pronto o pão aqui que eu fiz, o bolo, vem comer, vamos comer. Aí ele falou que não ia comer. Ele falou, não, eu não vou comer. Aí ele falou assim, manda todo mundo ir embora, porque eu vou comer só com você, irmã. Eu não vou comer com o restante dos empregados que tem aqui, não. A Minon não estava sozinha ainda com Tamar, tinha empregados ali junto enquanto ela estava cozinhando, né? E nesse momento a Minon falou, não, eu não vou comer, não. Manda todo mundo embora que eu quero comer só com você, irmã, né? E então todo mundo foi embora. Todo mundo obedeceu a Minon e foi embora. Aí a Minon foi falar, irmã, mas eu não quero comer aqui, não. Eu quero comer lá no meu quarto. Tô doente. Então ela foi e levou a comida lá pro quarto.
com ele lá pro quarto. Então, né, ela foi e levou lá pro irmão até o quarto. Quando ela chegou lá, para ele comer os pães, o bolo que ela fez, ela levando pro quarto dele, ele foi e pegou ela. Aí ele mostrou que não estava mais doente, não. Ele mostrou que estava forte, né? Tava bem. Ele pegou ela e falou: vem, você agora vai se deitar comigo. Você vai ter relações sexuais comigo agora. E ainda disse: minha irmã. Eu já vou falar um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar se eles podiam casar ou não pela aliança da lei, tá? Eu já vou falar sobre isso. Aí ele vai e fala pra ela, ele pega ela assim com tudo, né, com força, nessa hora a força voltou pra ele, e ele fala assim: vem, você vai ter relações sexuais comigo, você vai se deitar comigo. Minha irmã, ainda fala assim, minha irmã. Aí ela vai e responde pra ele no versículo 12: não, meu irmão, não faz isso, não me força a fazer isso, né? Porque aqui em Israel não se faz desse jeito, né? Eles fazem desse jeito nas outras nações, mas a gente não, irmão. Aqui em Israel a gente não age desse jeito, né? Forçando uma mulher. Não, não faça isso, porque isso é uma loucura, né? Vão te ter por louco, não se faz isso aqui. Não se estupra uma mulher aqui. Aí no versículo 13, né? Ela continua: porque, meu irmão, se você fizer isso comigo, para onde eu iria com a minha vergonha? O que eu vou fazer da minha vida? Porque ninguém mais vai querer casar comigo, eu não sou mais virgem, né? Porque, gente, nessa época, para se casar, a mulher tinha que ser virgem, né? Era muito difícil alguém querer casar com uma mulher que não era virgem. Então, ela fala: não, isso ia ser uma vergonha muito grande para mim, né? E eu ia acabar solteira, sozinha, né? Ninguém ia querer casar comigo, eu ter perdido minha virgindade. E além do mais, ia ser uma vergonha muito grande eu ter sido estuprada, né? Então, aqui ela vai e continua, né? E você, enquanto para mim seria vergonhoso, né? E seria terrível, porque ninguém mais casaria comigo, né? Para você também seria horrível, Aminon. Como é que o futuro rei de Israel vai ser tido como um louco que estupra a própria irmã? Imagina, se ele estupra a própria irmã, o que ele vai fazer com as outras mulheres, né? E ela falando isso para ele, tentando colocar uma consciência ali nesse homem. Então ela vai e fala assim: então, meu irmão, eu peço, né, já que você quer tanto, você me quer tanto, então me pede pro pai, ele vai me dar para você, me pede em casamento que ele me dá para você, né, eu vou ser sua esposa, se é isso que você quer tanto, né, fala com o pai que o pai me dá para você em casamento. Gente, agora vamos falar sobre isso. Pela aliança da lei, eles podiam se casar? A gente viu isso em Levítico 18. Em Levítico 18 fala sobre todas as relações sexuais abomináveis a Deus, que Deus não quer que faça. E uma delas é se deitar com o irmão, ainda que seja meio irmão, só irmão por parte de pai ou só irmão por parte de mãe. Pela aliança da lei que eles seguiam, que eles deviam seguir, eles não podiam fazer isso, jamais. Não podia, era abominável, né? É abominável, né? O que era abominável, Deus continua abominando. O caráter de Deus não mudou, né? Eu já falei isso outras vezes, né? O que Deus abominava antes, Deus continua abominando, porque o caráter de Deus não mudou, né? O caráter de Deus é imutável. Então, o que Deus odiava, Deus continua odiando. O que Deus abominava, Deus continua abominando. Deus agora não gosta do que ele abominava antes, né? Ele continua abominando, porque o caráter dele é imutável. Ele não muda de ideia. O caráter dele é imutável. Então, ele abomina isso. E, gente, a gente vê ao longo da história, né, desde ali da entrega da aliança da lei, a gente vê o quanto que esse povo não conhecia a sua própria lei. Né? A gente viu isso bastante, né? No tempo de Juízes, né? Até no tempo de Samuel agora, né? O tempo de Saul, né? O quanto que esse povo não conhece a sua própria lei, né? Eles tinham que obedecer essa lei para viver. Eles tinham que cumprir essa lei para viver. Deus falava: memorizem essa lei, porque vocês dependem dessa lei para viver. Sem essa lei, vocês não vão viver, vocês vão morrer. E eles não conheciam a lei que eles tinham. Eles não conheciam, gente. E realmente, eu acredito que eles não conheciam que eles não podiam se casar. Eu acho que é nesse nível, né? Porque eles não conheciam a lei. Eles conheciam só o básico do básico do básico. Mas a lei inteira, que eu já falei para vocês que é mais de 600 ordens, né? Eles não conheciam. Eles não ficavam lendo, né? Houve um tempo que parou. Tanto que eles começaram a criar estátua, né? Falando que era Deus. Tá? Eles endoidaram, né? Então, eles provavelmente não sabiam
que pela lei não poderia, porque eles já não ligavam mais para a lei. Há muito tempo eles já não ligavam mais para a lei, que era o que sustentava eles em vida perante Deus, né? Que é o que Moisés havia falado. Prestem atenção, porque a vida de vocês depende dessa lei. E eles não poderiam. Segundo Levítico, capítulo 18, eles não poderiam casar. E ela vai falar, meu irmão, pede pro pai, né? Porque se o pai souber que você me deseja tanto, que você me quer tanto desse jeito, o pai vai me dar como esposa para você, então pede. Mas ele não queria casar com ela, gente, a gente viu. Ele falou, ele tinha falado, é muito difícil para mim se deitar com ela, se ela fosse casada seria mais fácil. Ele não queria casar com ela, ele só queria se deitar com ela. Ele só queria ter relações sexuais, só isso. Ele não a amava, ele só queria cumprir o desejo sexual que ele tinha. Era só isso. Era um pecado. Era o pecado mesmo. Ele não amava, era um pecado ali sexual, né? Que ele tinha muito. Era isso. E então, no versículo 14, diz que ela falando tudo isso, mesmo ela dizendo tudo isso, ele não deu ouvidos ao que ela falava. E então ele a forçou, né? Então ele se deitou com ela, estuprou ela. Então no versículo 15 diz que depois que ele a estuprou, ele começou a não mais desejá-la, né? Aqui diz, né, que ele já não mais a amava, ele a odiava. Mas a verdade é que ele não sentia amor por ela, ele sentia desejo, né? Não era amor, porque senão ele tinha pedido ela em casamento, ele não queria casar com ela, ele só queria se deitar com ela. Então ele sentia desejo. Mas depois que ele se deitou com ela, ele já não sentia mais desejo por ela. E ele começou a sentir raiva dela. E então, no versículo 15 diz que é isso que aconteceu. Depois que ele se deitou com ela, ele já não a desejava mais, porque ele já tinha tido ela. Então ele não desejava mais, agora ele tinha raiva dela, não queria mais ela. Então, no versículo 15 diz que depois disso, ele começou a sentir uma grande aversão por ela. Ele não podia ficar perto dela, ele começou a sentir raiva dela. Então, diz que essa raiva que ele começou a sentir, esse desprezo que ele começou a sentir, esse nojo que ele começou a sentir por ela, era maior do que o desejo que ele sentia antes. Então, Aminon foi e falou para ela, vai embora, levanta e vai embora, vai logo embora. Então, ela foi e falou para ele no versículo 16, meu irmão, não tem razão para você estar me mandando embora desse jeito. Não tem razão para você estar me tratando dessa forma agora. Se você começar a me tratar dessa forma agora, esse mal que você está fazendo para mim vai ser ainda pior do que o anterior. Né? Vai ser pior para mim do que você ter me estuprado. Não me trata dessa forma agora. E ele não quis saber. Eu vou, vai embora, mulher, sai daqui. E começou a tratar ela desse jeito. Aí no versículo 17 diz, né, provavelmente ela deve ter ficado falando com ele, chorando ali. Não me trata desse jeito, Aminon. Ela deve ficar falando isso, né? E ele tratando ela como se ela fosse, né? E no versículo 17, então, pelo jeito, ela não quis sair conversando com ele, falando com ele. Então ele mandou chamar um servo. Ele gritou pro moço que servia ele, pro servo que servia ele, mandar pôr ela para fora. Então, no versículo 17, diz que ele chamou esse moço, gritou lá para esse homem vir, para colocar ela para fora. Aí ele disse assim para esse homem, põe essa mulher para fora e fecha a porta depois dela. E começou a tratar ela dessa forma. No versículo 18, então, o servo fez isso, né? Tirou ela do quarto, empurrando ela, fechou a porta e pôs ela lá para fora. Então, diz que nessa época, no versículo 18, as mulheres virgens, filhas de reis, né? Elas se vestiam com roupa muito colorida, né? Era bem colorida as roupas dela. E ela tava assim, ela tava vestida bem colorida, né? Aí no versículo 18 diz isso. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E o seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então, no versículo 19, diz que Tamar começou a pegar cinzas do chão, né? Começou a pegar terra, pó do chão e começou a jogar sobre a cabeça dela, né? Em sinal de tristeza. A gente vai ver mais para frente com os profetas que Deus vai mandar o povo parar de fazer isso daqui. Porque era muito comum nessa época
jogar pó na cabeça e rasgar as roupas, né? E era muito comum. E eles faziam isso, assim, num sinal de tristeza profunda. Aí quem olhava para eles, falava, nossa, coitado, né? A pessoa ficava com dó por causa da situação deles. E mais pra frente, Deus vai falar isso com alguns profetas, que não é mais pro povo fazer isso. Que Deus não quer isso. Deus quer um sentimento verdadeiro do coração. E não uma demonstração exterior. Deus não quer que a gente rasgue a roupa, jogue terra na cabeça e o coração tá duro, né? Não, Deus prefere que a gente fique bem, não demonstre pra ninguém, mas o coração rendido, que o coração esteja sentindo aquilo, né? E Deus vai falar isso mais pra frente. Mas nessa época eles faziam isso muito, gente, a gente vai ver. E então ela fez isso. Ela pegou a terra do chão, começou a jogar sobre a cabeça dela, né? E a roupa colorida que ela tava vestindo, ela rasgou. Ela começou a rasgar a roupa dela em sinal de luto, em sinal de grande tristeza, né? E então ela pôs a mão sobre a cabeça dela e foi andando e clamando, né? Falou, meu Deus, e agora? E agora? Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Ai, meu Deus, e agora, né? E ela foi assim, indo embora assim, gente, o caminho rasgada, com terra na cabeça e perguntando para Deus o que vai ser da vida dela. Então, no versículo 20, quem a encontra? O irmão dela. Absalão. Absalão encontra Tamar. Aí no versículo 20, Absalão vai, olha para ela e fala assim, você teve com Aminon, Tamar? E então, né, ela deve ter começado a chorar e deve ter começado a falar alguma coisa ali para Absalão. E então Absalão falou, ora, pois minha irmã, cala-te. Ele diz assim, né, é teu irmão. Quando a gente lê isso daqui, parece meio louco, né? Absalão manda ela calar a boca, que é irmão dela, então pode estuprar ela, né? Que é isso, né? É meio louco, né? A gente vai ver que Absalão não vai aceitar isso daqui. Absalão não aceitou isso daqui, não. Né? Mas a impressão que eu tenho é que Absalão não quer tornar aquilo público. Né? Absalão quer que isso se resolva entre eles, quer que Davi resolva. Vai chegar isso até Davi, Davi vai fazer alguma coisa. Davi tem que julgar segundo a lei, né? Segundo a lei, um estuprador tinha que morrer. A gente lembra disso. Segundo a aliança da lei, né? A gente estudou isso em Levítico, se eu não me engano. O homem que estupra uma mulher, ele tem que morrer. Ele tinha que morrer. Então, Absalão fica esperando que o pai faça algo, né? Aplica a lei. Né? Então, chega Tamar, quando ele vê ela saindo da casa de Aminon, ele vai falar assim, você estava com Aminon? E ela vai e começa a falar. Eu tava, e começa a chorar, imagino eu, né? Chorar e falar, ai, Aminon, e falando. Aí ele fala, não, fica quieta. Né? Eles estavam no meio da rua. Então ele vai falar, não, fica quieta, cala a boca. Ele é teu irmão, fica quieta. Né? Então eu acredito que foi no sentido de tentar resguardar. Né? Eles estavam no meio da rua, então ele não queria que ninguém ficasse sabendo, ele queria que fosse uma coisa fechada entre eles e ninguém ficasse sabendo, o pai dele desse um jeito de casar ela com alguém, e ninguém ficasse sabendo que ela foi estuprada e o pai condenasse Aminon e sem ninguém ficar sabendo de nada, né? E a Absalão vai falar isso pra ela calar a boca, pra ela parar de falar que é irmão dela, para de falar que ele é seu irmão, cala a boca, né? Então, né, ele fala, não se angustie o teu coração por isso. Né? Então ele quer dizer, fica calma, vai dar tudo certo, né? Vai se resolver, vai dar um jeito, fica calma, né? Então assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Então o que acontece? Depois desse período, ela não tinha condições de ir para o palácio, não tinha condições de ir na casa de ninguém, porque ela só devia chorar. Né? Ela devia estar numa situação que só chorava, urrava. Então, o que Absalão achou melhor? Levar ela para casa dele. Então, ela ficou um período na casa de Absalão, até se restabelecer emocionalmente, né? Se é que é possível se restabelecer emocionalmente, né? A não ser com Deus, né? Mas aí ela ficou lá na casa de Absalão durante um período, né? E Absalão, creio eu, que esperava um posicionamento de Davi, porque segundo a lei, Aminon tinha que morrer. Né? Era certo pela lei Aminon morrer. E no versículo 21 diz, e ouvindo o rei Davi todas essas coisas, então o que eu imagino eu que aconteceu?
Absalão prendeu a Tamar em casa, falou, não, irmã, fica aqui, para que não saísse o povo inteiro falando de Tamar, né? Senão, todo o povo ia sair falando que Aminon estuprou a irmã, e naquela época era capaz de falar que ela ainda procurou, né? Ainda hoje tem esses absurdos, né? Naquela época ainda, né? Era bem possível ouvir isso. Então, Absalão quis resguardar a irmã, deixou lá na casa dele, e provavelmente deve ter levado a notícia até o pai, né? Porque Absalão queria que o pai fizesse alguma coisa com Aminon, né? Dar alguma lição para Aminon, né? Aplicar a lei, pelo menos, né? Ali no mínimo que devia fazer era aplicar a lei ali e matar Aminon, né? E no versículo 21, então, diz que Davi soube. Então, Davi soube que Aminon estuprou a irmã Tamar. Então, diz que Davi ficou muito irado, né? Gente, a gente vai ver que Davi ficou muito irado, mas não fez nada, tá? A ira dele ficou nele mesmo, porque a ira dele não fez nada. Ele não fez nada com Aminon. Nada. Não aplicou a lei, que devia ter aplicado a lei, não fez nada. Então, no versículo 22, diz que, porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Então, o que acontece? Davi ficou muito irado, não devia falar com Aminon. Eu acho que o máximo de castigo que Davi deu para Aminon foi ter ficado sem falar com ele. Eu acho que isso deve ter sido o máximo. Porque ele devia ainda entrar no palácio, sair, comer o que quisesse, fazer o que quisesse. O máximo, acho que era Davi não falava com ele. Acho que isso era o máximo que Davi fazia. E então, diz que Absalão, em contrapartida, não falou nada também. Ele vendo que o pai dele não falava nada, ele também não falou nada. Ele não falou nem bom e nem falou ruim. Nem foi bater no Aminon, não fez nada. Porque falou que ele já estava num nível de ódio. Então, se ele fosse fazer alguma coisa, era no nível do ódio que ele estava. E com certeza ele mataria Aminon. Então, ele preferiu não fazer nada. Então, ele nem falava com Aminon. Ele ignorava Aminon. Não falava nem coisa boa, nem coisa ruim, não falava nada. Porque ele estava com um ódio tão grande que ele ia fazer algo para Aminon, no nível do ódio dele. Aí, no versículo 23, então, diz que passou-se 2 anos. 2 anos desse evento. 2 anos do estupro, né? E Absalão não esqueceu, não. E Absalão vendo que o pai não vai fazer nada. Davi não vai fazer nada. Davi vai deixar subir ao trono um estuprador. Davi vai deixar ser rei o filho, o estuprador da irmã. Sem dar uma lição, sem dar um castigo, né? Sem pelo menos dar algum castigo para ele. E Absalão fica revoltado com isso, gente. Passa 2 anos e Absalão ainda matutando. E querendo fazer alguma coisa, né? Então agora Absalão vai colocar em prática o ódio dele. Agora ele vai executar o ódio que ele tem por Aminon. Então ele teve uma grande ideia. Passou 2 anos já, né? O povo já acha que esfriou tudo, né? Já faz 2 anos, né? Absalão já perdoou. E Absalão sem falar com Aminon. Então, diz que Absalão, né, ele tinha tosqueadores, né? Então, Absalão, a gente vê que ele devia ter a casa dele também, ele tinha a casa dele, Aminon tinha a casa dele, e parece que ele tinha as ovelhas dele, Absalão, as próprias ovelhas dele. Então, ele tinha o território dele. E chegou um dia onde ele ia levar para tosquear as ovelhas dele, né? Então, os tosqueadores estavam levando as ovelhas de Absalão para tosquear ali em Baal-Hazor, num lugar chamado Baal-Hazor, né? Esse lugar Baal-Hazor fica ali entre Efraim e Benjamim, né? Aí os tosqueadores iam tosquear as ovelhas ali. Gente, a gente falou sobre isso. Eu não lembro agora com quem foi que a gente falou sobre isso, mas a gente falou sobre isso com alguém. Teve uma hora da história que a gente falou sobre isso, não lembro com quem foi. Lembrei. Foi quando a gente foi falar sobre Judá, quando Judá se deitou com Tamar, a sua nora, né? Eu falei sobre isso. Nessa época, quando ia fazer tosquia, né? Quando eles tosqueavam as ovelhas, quando eles iam raspar o pelo das ovelhas, né? Eles faziam uma grande festa. Era comum isso. Eles se reuniam para raspar as ovelhas e tinha festa, né? Então era muito comum se dar festa quando se tosqueava ovelhas. E é isso que Absalão vai fazer agora. Porque não era algo incomum. Era algo muito normal fazer festa quando se tosquia as ovelhas. Então não ia parecer algo estranho, né? Porque era comum.
fazer festa. A gente lembra que Judá, quando perdeu a esposa, né, e se deitou com Tamar achando que ela era uma prostituta, era uma festa de tosquia de ovelhas, né? E agora é a mesma coisa. Então, Absalão tinha que tosquear as ovelhas dele, em Baal-Hazor, né? Passou 2 anos do estupro de Tamar, né? Então, Absalão falou, eu vou chamar toda a casa do meu pai. Vou chamar todos os meus irmãos para ir para essa festa que eu vou dar lá da tosquia. Aí no versículo 24, Absalão foi lá até a cidade de Davi, até o palácio de Davi, falar com o pai. Ah, pai, eu vou fazer, pai, a tosquia das minhas ovelhas, né? E eu vou fazer uma grande festa lá, um churrasco. Vem, pai, vem o senhor e os meus irmãos, eu tô chamando todo mundo, vem, que eu quero fazer uma grande festa, eu sempre faço, né? Então eu quero que vocês venham. Então, né, no versículo 25, o Davi, o rei, respondeu para Absalão, ah, meu filho, eu não vou não. Não vou não, meu filho, porque a verdade é que se for todos nós, né, muita gente, vai dar muito trabalho para você, se todos nós somos, né? Então a gente não vai não, mas ó, Deus te abençoe, meu filho, né? Davi fala isso, mas Deus te abençoe, mas não dá para eu ir não. Aí no versículo 26, Absalão fala, ah, pai, se você não pode ir, pai, tudo bem, mas deixa o Aminon ir. Aí é meio esquisito, né? Uma pessoa que não tava falando com a Aminon, agora quer que a Aminon vá pra festa, né? Então, aí Absalão fala, pai, tudo bem, se o senhor não quer deixar ir, deixa a Aminon ir também, né? Junto com os outros irmãos, deixa a Aminon ir. Aí Davi achou estranho. Davi falou assim, mas por que você quer que a Aminon vá? Pra que a Aminon vai, né? Então, aí já Davi deu uma desconfiada, né? Davi achou esquisito isso. E então, Absalão ficou insistindo, né? Não sei o que Absalão falou, mas Absalão ficou insistindo, né? E então, Davi falou, ah, tá bom, né? Tá bom, vai então Aminon e os seus irmãos, mas eu não vou não, né? Então, eu não sei o que ele falou, gente, mas ele falou alguma coisa ali e convenceu Davi. Então, no versículo 28, Absalão começa a preparar a arapuca, né, para pegar a Aminon, né, porque agora Aminon vai. Então, no versículo 28, né, Absalão começa a preparar os seus funcionários para arapuca, para matar Aminon. E no versículo 28, então, Absalão foi reunir os seus servos, né, antes dos seus irmãos chegarem, reuniu os seus servos ali e falou o seguinte para os servos dele, ó, prestem bem atenção. Quando Aminon estiver bêbado, quando ele beber muito vinho e estiver alegrinho, bem bêbado, aí sim, nesse momento, vocês vão lá e vão matar ele, tá? Aí, os funcionários de Absalão devem ter ficado com medo. Por quê? Porque Aminon, gente, é o herdeiro do trono. Aminon é o filho de Davi. Aí os funcionários devem ter olhado um pro outro, né, ficado meio com medo. E Absalão fala, não, gente, não tenham medo. Não fiquem com medo, sou eu que tô falando. Eu também sou filho de Davi. Eu sou o segundo na sucessão. Aminon morre, quem vai ser o rei sou eu. Façam o que eu tô falando, tá? Eu vou ser o rei. Eu tô mandando e eu vou ser o rei, lembra? Então, ele fala isso, fala assim, Absalão pros funcionários, né? Vão lá, se esforça, gente. Sejam valentes e lembrem que eu que vou ser o rei, hein? Ele morrendo, eu que vou ser o rei. Então, no versículo 29, eles se encorajaram, né? Os servos agora receberam estímulo, né? Então, no versículo 29, diz que os servos de Absalão fizeram o que Absalão falou, né? Então, né, fizeram com Aminon o que Absalão havia falado. Então, todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu nulo e fugiram. Então, o que acontece? Lá no meio da festa, da tosquia, Aminon bebeu muito, começou a beber, ficou bêbado. E então, os servos de Absalão mataram Aminon. E os irmãos viram. Quando os irmãos viram que Aminon morreu, eles foram embora. Falaram, meu Deus, Absalão vai matar a gente também. Vai matar todos os filhos para ficar só ele vivo, né? Ele pro trono. Então, vamos embora. E começaram cada um a montar no seu mulo, na sua mula, né? E foram embora. Fugiram para ir para a cidade de Davi, para ir embora, quando eles viram que Aminon morreu. Aí no versículo 30 diz que aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se, Absalão feriu a todos os filhos do rei e nenhum deles ficou vivo. Então o que acontece? Antes que os filhos dele chegassem,
na mula, que devia estar andando bem devagar essa mula, né? Veio um mensageiro mais rápido, né? Então essa mula devia estar bem lenta, né? Então veio um mensageiro mais rápido, correndo, chegou na frente e contou para Davi. Davi, Absalão matou todos os seus filhos. Foi essa mensagem que chegou para Davi, que todos os filhos estavam mortos, só Absalão estava vivo. Então, Davi recebeu essa mensagem de que todos os filhos dele morreram, exceto Absalão, que foi Absalão que matou todo mundo. Então, no versículo 31, o rei se levantou diante dessa notícia que todos os filhos morreram, que Absalão matou todos os filhos. Davi, então, se levanta e começou a rasgar as suas roupas. Lembra que eu falei? O povo faz muito isso, a gente vai ver muito isso ainda, até Deus chamar a atenção desse povo. Então, Davi foi e rasgou as suas roupas, né? Pegou terra, jogou sobre a cabeça, né? E os servos que estavam com Davi fizeram a mesma coisa. Também rasgaram as roupas ali, fizeram o mesmo que Davi. Aí no versículo 32, lembra do primo que deu conselho para Aminon, que levou à morte de Aminon, conselho de Satanás? É esse primo que vai falar agora no versículo 32. Aí esse primo vai e fala assim para Davi, né? Ô Davi, não, Davi, não mataram todos os seus filhos, não, Davi. Então, estão te falando notícia errada, Davi. Na verdade, Absalão matou só Aminon. Foi só Aminon que foi morto, Davi. Os outros não, estão vivos, tá? Absalão matou Aminon porque Aminon estuprou Tamar. Gente, olha só, ele sabia que isso ia acontecer. Olha o conselho que o outro seguiu, né? E ele fala, não, é isso que aconteceu. Então, no versículo 33, ele continua falando esse primo, né, de Aminon e de Absalão, né, primo dos dois, sobrinho de Davi. Então diz assim, não se lhe ponha, pois agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo, morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Então, gente, não fiquem falando mentira, falando que todos os filhos morreram, porque é mentira. Só Aminon morreu, gente. Não foi todo mundo, não, foi só Aminon. Né? Foi só um, não foi ninguém, né? Foi bem pouco, né? O amigo da onça, né? Aí no versículo 34, né? Muito amigo, né? Pra estar falando desse jeito, né? E o conselho que deu ainda que levou à morte. Aí no versículo 34 diz, né? Que vendo o alvoroço ali, né? Absalão foi e fugiu, né? Ele sabia que ia acontecer algo com ele. Ele fugiu. Eu falei, não, meu pai vai me matar agora, né? Eu matei Aminon, meu pai vai me matar. Então ele vai fugir, a gente vai ver para Jesus. Lembra que no início do capítulo de hoje eu falei que a mãe dele é estrangeira? Por isso que era importante aquela abertura do capítulo de hoje. Por quê? Porque agora ele vai fugir para a nação estrangeira. Por quê, gente? Porque Absalão ele não pode ir para uma cidade de refúgio. Lembra que a gente estudou sobre a cidade de refúgio, né? Quando houvesse um homicida, né? Inocente, né? Uma pessoa que matou sem querer, essa pessoa, ela ia se refugiar nessa cidade, né? E ela ficaria lá até a morte do sumo sacerdote. E o vingador de sangue não poderia vir e matar, né? Mas na lei, né, a gente lembra disso, desde que houve o dilúvio, né, desde o dilúvio, Deus instituiu uma lei. Desde o dilúvio, Deus instituiu uma lei. E disse para Noé, olha, até então, antes do dilúvio, não havia essa lei, a gente lembra, né? Então, o primeiro homicídio que teve foi o de Caim. E o que Deus fez no homicídio de Caim? Deus não matou Caim. Aí Deus falou, não, você vai ficar vivo, né? Só que o seu castigo vai ser não ter a minha presença. Só que Caim nem ligou, né? Caim nem ligou. Aí a gente lembra que a descendência de Caim começou a ficar ruim como Caim, né? Até que chegou um Lameque, né? Um descendente de Caim, o Lameque, que matou também. E ele falou, se Caim vai ser... se vai ser feita justiça para Caim 7 vezes, então para mim vai ser 70 vezes 7, lembra? Então, como não havia essa coisa de morte, então eles ficavam achando que podia matar e ia continuar vivo, né? Então, quem me matar vai sofrer minha punição 70 vezes 7, né? Então, eles ficavam assim. Então, vendo que isso não deu certo, Deus vendo que isso não fez a pessoa parar de matar, né? Perder a presença de Deus não foi o bastante para a pessoa parar de matar, ter o medo de perder a Deus, né? Não foi o bastante para a pessoa parar de matar. Então, depois do dilúvio, Deus criou uma nova lei. E Deus falou assim para Noé, a partir de agora, quando um homem matar outro homem, né? Vocês vão matar aquele que derramou sangue.
É assim que esse pecado vai ser expiado nessa terra. Só assim. Vocês vão ter que matar. Vocês vão ter um tribunal próprio agora. Não sou mais eu que vou fazer, não. Vão ser vocês. Se alguém matar alguém, aquele sangue inocente derramado só vai ser... só vai conseguir ser... aquele pecado só vai ser expiado quando houver o derramamento do sangue daquele que matou, né? E havia essa lei. A gente lembra disso, né? Havia essa lei e dentro dessa lei havia a lei do vingador de sangue, né? Então, morreu alguém foi e matou um parente meu, né? Então, eu tinha o direito de ser o vingador de sangue, então eu podia matar essa pessoa que matou meu parente, né? Existe esse direito. E o que acontece? A gente lembra que havia uma exceção a isso, que era a cidade de refúgio. Então, a cidade de refúgio, a pessoa ficava protegida do vingador de sangue. Então, a pessoa matava alguém sem querer, né? E a pessoa corria para essa cidade de refúgio onde só viviam levitas. E nessa cidade de refúgio, ele era resguardado, ele tinha uma proteção ali. E ninguém podia matar ele. O vingador de sangue não podia entrar lá e matar ele. Enquanto ele estivesse dentro daquela cidade, ele estava protegido. Lembra disso? Mas isso era para o homicida inocente. Absalão não é homicida inocente. Então ele não pode ir para uma cidade de refúgio. Ele não pode. E qual é a questão? Tem um vingador de sangue. Qualquer pessoa pode vir e matar Absalão. E vai ser legítimo, porque existe o vingador de sangue. Então qualquer pessoa poderia vir e vingar o sangue de Aminon e matar Absalão. E qual é a única alternativa de Absalão agora? Ele não pode se refugiar em Israel. Porque qualquer lugar que ele fique em Israel, ele vai ser dedurado. Vão entregar ele para Davi. Então, qual que é a alternativa de Absalão? Ir para uma terra estrangeira, que é o que ele vai fazer. Ele vai para a terra do avô dele. Ele vai para a terra da mãe dele, para Jesur. Então, ele vai ficar morando nessa terra estrangeira, em Jesur, que é a terra da mãe dele, né? Então, é por isso que eu estava falando no início do capítulo, porque ele é filho de uma estrangeira. E agora ele vai fugir para lá, para essa nação estrangeira que a mãe dele é. Então, no versículo 34 diz isso, que Absalão fugiu, né? Absalão fugiu e o moço que estava de guarda levantou seus olhos e olhou. E eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte, né? Então, neste momento, Absalão viu o alvoroço, viu que ele ia ser morto, viu que algo ia acontecer com ele, então ele resolveu fugir para Jesur. Vai ficar numa nação estrangeira, porque lá Davi não vai buscar ele para matar. Então, ele foi para a nação estrangeira. Enquanto isso, veio uma multidão chegando para a cidade de Davi, né? Então, no versículo 35, o primo que deu o conselho louco, né, Jonadab, né, o conselho de Satanás, foi e viu os filhos de Davi vindo, né, os outros filhos, e falou para Davi, Davi, tá vendo, ó seus filhos aí vindo, eu não falei que eles estavam vivos? Foi só Aminon que morreu, ó eles aí chegando, né? Então no versículo 36 continua, e aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente por causa da morte de Aminon. Aí no versículo 37 diz que Absalão fugiu e foi a Talmai. Quem é Talmai? Talmai é o pai de Maaca. Quem é Maaca? A mãe de Absalão. Então Talmai é avô de Absalão. Ele foi embora pro avô dele. Então diz que filho de Amiur, né, que é o bisavô dele, rei de Jesur, né? Então ele foi lá para Jesur, o avô dele é rei desse lugar e ele foi ficar lá refugiado, né, para se esconder porque ele matou o irmão dele. Então aqui diz que Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias, né? Aqui diz no versículo 38 que Absalão ficou nessa nação estrangeira, né? Não estrangeira para ele, porque é a nação dele, né? Então, ele ficou nessa nação por 3 anos, né? Na nação da mãe dele, na nação do avô dele. Ele ficou lá por 3 anos, gente, depois da morte de Aminon, né? E 5 do estupro de Tamar, né? Então, a gente lembra que 2 anos depois do estupro de Tamar foi que ele matou Aminon e 3 anos ele ficou ali em Jesur, tá? Então, agora... No versículo 39, diz assim, para finalizar a aula de hoje, diz assim, e passado esse tempo, né, passou 3 anos já, né, e Absalão estava lá em Jesur, né, e Davi começou a se consolar da morte de Aminon, né, Davi começou a ficar mais consolado da morte de Aminon, e ele começou a sentir saudade de Absalão, ele começou a sentir falta de Absalão, e acaba assim,
esse capítulo, tá, gente? E amanhã a gente vai estudar o segundo livro de Samuel, capítulo 14, que é quando Absalão volta. A gente vai ver quando Absalão volta, Absalão vai ficar muito doido, muito nervoso por causa do que Davi vai fazer. A gente vai ver, tá? E isso vai desencadear uma loucura ali em Absalão, né? Absalão vai se sentir muito injustiçado, né? Porque parece que Davi vai ser um pouco severo, né, com Absalão. E a gente vai ver isso, tá bom? Então amanhã a gente continua o segundo livro de Samuel, capítulo 14. Amém, gente. Que Deus abençoe a todos nós, que a palavra de Deus venha a morar dentro de nós, que venhamos a esconder tudo isso que nós estamos aprendendo num lugar bem escondido, para que Satanás não venha roubar de nós tudo isso que nós estamos aprendendo, né? Amém, né? Amém, amém, amém. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Até amanhã com a graça de Deus. Vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou me despedir do Facebook, do YouTube e do Instagram. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã. Deus abençoe. Amém.